Imagine a seguinte situação. Você hoje ganhando cerca de R$ 3.000 ou talvez até desempregado. E aí você começa a estudar sobre obras financiadas, você vê a oportunidade desse mercado e vê que é um mercado realmente promissor. Você começa a estudar e consegue o seu primeiro cliente aplicando o método captação 2.0 que eu ensino no método LOF. Beleza, conseguiu esse cliente e você faz o processo de financiamento, tá? Processo de financiamento, a viabilidade para esse cliente em cerca de 15 horas trabalhadas, ok? 15 horas trabalhadas. E aí, no final das contas, você acaba ganhando nesse serviço de um único cliente R$ 12.000. Ou seja, você acabou ganhando 4 vezes mais do que você ganharia no seu emprego atual. Ou talvez pensando aqui de uma outra forma, você ganhou em 30 dias o que você demoraria 4 meses para você ganhar no seu emprego atual. Então é exatamente isso que eu vou mostrar para você, como ganhar R$ 12.000 com um único cliente de obra financiada. E você vai descobrir isso nesse vídeo. E por mais que possa parecer um valor um pouco alto, tá? Talvez muito alto para você, eu espero que não, tá? Porque a gente sempre tem que pensar grande, porque o pensamento grande acaba atraindo resultados grandes também. Mas eu vou te mostrar aqui que, mesmo se você está achando esse resultado exagerado, eu vou mostrar que são resultados reais. Porque tem alunos com resultados, e eu vou mostrar, maiores do que esse, alunos que bateram na trave desse resultado aqui, e inclusive eu já tive esse resultado trabalhando com obras financiadas, ok? Então eu vou mostrar o caminho para você ganhar esse valor com um único cliente, não é tendo 10 clientes no mês, não, trabalhando muito e tendo muita dor de cabeça, não, isso é com um único cliente e você vai descobrir nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo com o objetivo de mostrar para mim que esse conteúdo realmente está fazendo a diferença para você, ok? É uma forma de valorizar esse conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui no YouTube e uma forma de mostrar para mim que está sendo interessante. E se tiver alguma ideia ou sugestão, deixa aqui nos comentários desse vídeo também, tá? Se você tiver alguma dúvida aí sobre obras financiadas, alguma sugestão sobre esse mercado, também deixa aqui para mim, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos descobrir como lucrar, ganhar R$ 12.000 com um único cliente. Bom, e para começar, você vai descobrir aqui nesse vídeo como lucrar alto com um único cliente, mesmo sendo iniciante. É bom reforçar isso, tá? Mesmo você sendo iniciante, você consegue trabalhar com obras financiadas da maneira que eu vou te mostrar. E eu vou te mostrar isso com resultados reais, ok? Obter esse resultado financeiro aqui de 12.000, mesmo com um único cliente e trabalhando menos de 1 hora por dia em um mês, ok? Porque em um processo de financiamento, em muitos processos de financiamento, em cerca de 15 horas você consegue finalizar esse processo. Sendo que, naquele exemplo hipotético que a gente imaginou, você trabalharia 8 horas por dia durante cerca de 22 dias úteis no mês. Okay? Então imagina a diferença que isso vai trazer na sua vida, trabalhando menos, ganhando muito mais. A qualidade de vida é outra, você vai ter muito mais tempo para fazer as coisas que você gosta. Então, esse é o caminho, tá? Esse aqui é apenas um dos caminhos para você alcançar o 12K 30D. O que é o 12K 30D, Lucas? É ganhar R$ 12.000 em 30 dias, que eu ensino no método LOF, que é o Lucrando com Obras Financiadas, ok? Onde eu ensino do zero a trabalhar de diversas formas com obras financiadas. Então eu ensino a ganhar 12.000 constantes, ok? Aqui eu vou ensinar como ganhar com um único cliente, mas lá eu ensino 12.000 constantes. Então você vai ter essa renda constantemente, mês a mês. Ok? Então, esse é um método onde eu ensino passo a passo a obter esse lucro aqui. Você vai ver que é bem possível, tá? E não é difícil você seguir o que eu vou te falar aqui. E você já vai perceber isso já já. Mas se você não sabe como lucrar alto com um único cliente, será mais difícil alcançar os 12K 30D. Esse adendo aqui eu coloquei
porque você pode alcançar os 12 mil constantes em 30 dias, mas ele fica muito mais rápido de conseguir, de alcançar essa meta financeira, se você entender o que eu vou te passar aqui, tá? O conteúdo que eu vou te passar aqui. Porque se você não entender isso aqui que eu vou te ensinar, vai ser necessário passar mais tempo trabalhando, tá? Mais tempo se esforçando, mais tempo tendo dor de cabeça, talvez dando murro em ponta de faca. Então eu vou te mostrar aqui como otimizar o seu tempo trabalhando na engenharia com obras financiadas. E é interessante frisar que existe a maneira errada de trabalhar e a maneira certa. Então eu vou passar aqui para você a maneira errada para que você não cometa, tá? Eu gosto sempre de destacar, primeiro, a maneira errada de agir, porque dessa forma você não desvia do caminho, tá? Eu vou te passar o caminho correto, mas se você não souber o que você pode cometer de errado nesse caminho, você vai acabar cometendo, tá? Vai acabar passando por esses problemas. Então, a maneira errada é ter vários clientes pagando pouco. Geralmente, isso aqui acontece com quem não segue uma metodologia, para quem não está sendo orientado por alguém que já está no mercado, alguém mais experiente e já passou pelas dificuldades. No meu caso, já passei por muita dificuldade nesse mercado, em vários mercados da engenharia, vários nichos da engenharia, tá? Porque eu já trabalhei em bastante área dentro da engenharia e eu já apanhei bastante, tá? Já apanhei bastante. Então, o que eu ensino no método LOF é otimização de tempo, tá? Você economiza tempo da sua vida, você não precisa passar pelos problemas, pelas dores de cabeça que eu passei e que eu enfrentei. Então, a maneira errada de trabalhar com obras financiadas ou de qualquer mercado, tá? É ter vários clientes pagando pouco. Por quê? Porque aí você vai ter muito trabalho, vai ter muita cobrança, tá? Muita dor de cabeça, o pessoal ali te mandando mensagem 9 horas da noite, uma sexta-feira, te mandando mensagem 10 horas da manhã de um domingo, ou te ligando às 8 horas da noite de um domingo. Tá? Isso pode acontecer muito. Apesar de que isso vai ser difícil você cortar logo no início, porque ainda você não vai ter tanta experiência nesse mercado, não vai ter tanta experiência em lidar com o cliente, pode ser que dê um pouco de insegurança em determinar horários de atendimento, tá? Porque as pessoas hoje acham que, como ela tem o seu WhatsApp, o seu cliente no caso aqui, tá? Como ele tem o seu WhatsApp, ele tem o direito de te mandar mensagem a hora que ele quiser. Mas não, você tem que determinar um horário de atendimento. E esse horário de atendimento pode ser durante a semana ou pode ser finais de semana em determinados horários. Então, se você não determinar isso, mesmo o que eu vou te passar aqui, que é ter o ganho de 12 mil reais com um único cliente, mesmo se você não determinar horários de atendimento, você ainda vai ter bastante cobrança de um único cliente, tá? Mas isso aqui é um fato isolado. Pode ser que não, pode ser que com um único cliente não tenha tanta dificuldade assim em determinar horário. Agora, quando você está lidando com muitos clientes, com 5, 10 clientes de uma vez, aí vai ficar muito mais difícil de você ignorar 2, 3 que estão te mandando mensagem à noite, beleza? Então toma cuidado com isso, é apenas uma dica aqui, uma sacada que eu dou de quem já passou por isso, tá? De responder cliente fora do horário comercial. E também você vai ter pouco lucro. Então quando você trabalha para muitos clientes, você acaba recebendo pouco porque você não consegue focar naquele que realmente vai te trazer um ganho maior. Você acaba focando, gastando energia naquele que te dá mais dor de cabeça. Por quê? Porque você sempre vai estar apagando o incêndio. Ele vem com um problema, você tenta resolver, sendo que o correto seria você focar no cliente que mais vai te trazer retorno. Então, essa é a maneira errada de começar a trabalhar com obras financiadas. Então, entenda o seguinte, é muito melhor você ganhar 10 mil reais, né, no caso aqui, ganhar 12 mil reais com um único cliente do que ter 5 clientes pagando, na verdade aqui vamos alterar, né? Do que ter 5 clientes pagando 2 mil reais. Então é muito mais proveitoso, pensando na questão de produtividade relacionada a resultados, você conseguir um único cliente que vai te pagar 12 mil em uma obra financiada, tá? Em um serviço de obra financiada, do que você ter 6 clientes de engenharia ou de obra financiada te pagando 2 mil reais cada. Como eu disse aqui, você vai ter muito mais trabalho, você vai ter muito mais cobrança e o lucro talvez não chegue a 12 mil. Pode ser que você consiga 6 clientes, um ali está te pagando 1.500, o outro 1.200,
ok? Agora, um único cliente pode te pagar R$ 12.000 e eu vou te mostrar como nos próximos tópicos, tá? Então aqui o trabalho ele é muito maior e mais exaustivo, certo? Então o foco sempre vai ser, de todo o conteúdo que eu vou te mostrar aqui, que eu vou te ensinar, o foco sempre vai ser ganhar em qualidade de cliente no caso, tá? Não em quantidade. O foco sempre vai ser em produtividade, em trabalho inteligente e trabalho duro somados, ok? Você não vai focar apenas em trabalho duro, em esforço. O esforço, o trabalho duro, ele tem que vir junto com o trabalho inteligente, porque não adianta, por exemplo, um servente de pedreiro sempre trabalhar duro. Ele tem que trabalhar de maneira inteligente para um dia ele se tornar pedreiro, meia colher, pedreiro, ok? Empreiteiro, construtor e assim vai subindo, mas isso só é possível se pensar de maneira inteligente e não apenas pensar em trabalho duro. E é isso que eu vou te mostrar em todos os conteúdos que eu vou ensinar para você, ok? Em trabalho inteligente somado a trabalho duro, ok? Mais inteligente do que duro, na verdade, na maioria das vezes. Agora é o seguinte, eu preciso destacar alguns pontos também que você pode ter considerado como um obstáculo, um desafio nesse caminho de alcançar os 12.000 com um único cliente. E fica tranquilo, porque você não precisa ser experiente, tá? Você não vai precisar de experiência desde que você tenha o conhecimento específico. E o conhecimento específico é o conhecimento correto de obras financiadas. Então eu estou falando aqui do conhecimento avançado de obras financiadas. É por isso que eu falo tanto para os meus alunos do método LOF, que é o método Lucrando com Obras Financiadas, de focar no módulo de fundamentação, que é um dos pilares do método, tá? Esse módulo eu ensino tudo, exatamente tudo sobre obras financiadas de uma maneira bem objetiva. Como assim objetiva? Que é apenas aquilo que vai usar na prática. Não tem nada de teoria que você nunca vai precisar aplicar na prática. Então eu ensino nesse módulo específico todos os detalhes específicos para ter um correto atendimento ao cliente, mesmo sendo inexperiente, todas as nuances de obras financiadas para encaixar o cliente na melhor situação possível, com a menor entrada, os menores juros, ok? Formas de economizar com documentação. Então você entendendo todas as nuances, todos os detalhes de obras financiadas, você vai conseguir tranquilamente alcançar esse ganho aqui de 12.000 com um único cliente. A única coisa que você precisa é entender sobre obras financiadas, ok? Então você não precisa ter experiência em obras, em construção. Dá também para colocar em prática mesmo em cidades pequenas ou cidades muito grandes. Você pode morar aí numa grande capital ou numa cidade muito pequena. Mesmo assim, você ainda vai conseguir aplicar o que eu vou te falar aqui, o que eu vou te mostrar, ok? Em cidades pequenas é preciso ter apenas uma agência caixa. Se não tiver agência caixa, aí não tem como, tá? Esse é o único impedimento aqui para você. Se não tiver agência caixa, não tem como financiar uma construção através da caixa, porque o que eu ensino é o financiamento através da caixa. E tudo que eu vou falar aqui para você é financiamento através da Caixa Econômica Federal, beleza? Então você consegue fazer em qualquer cidade, mesmo naquelas muito pequenas ou naquelas muito grandes. Você não precisa também executar a construção com mão de obra própria, apesar de ser indicado para engenheiros mais experientes. Já vou aproveitar para corrigir aqui, mas quando você tiver uma experiência maior nesse mercado de obras financiadas, você já vai ter mais contato com construção. Isso quer dizer o seguinte: você já vai ter condições de montar a sua própria equipe de pedreiros, ok? Pedreiros, serventes, marceneiros, azulejistas, pintores, para executar uma obra financiada. Então você vai ser o engenheiro da obra com a sua própria equipe e dessa forma você vai acabar ganhando muito mais do que ganharia apenas com o processo de obra financiada. Então, ao invés de ganhar 12.000, como eu estou propondo aqui, você pode ganhar em um único cliente mais de 60.000. Claro que isso vai depender do tamanho da obra, tá? Mas você pode tirar até mais de 60.000 trabalhando com execução, beleza? Mas isso não é para engenheiros inexperientes. Eu estou falando aqui para você que tem pouca experiência. Então deixa isso para depois,
tá? Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso, como você pode começar a trabalhar na engenharia do zero e depois, em pouco tempo, montar a sua própria equipe de execução e começar a ganhar muita grana, beleza? Muita grana. E você pode ver como esse mercado dá muito dinheiro vendo construtores, empreiteiros, que talvez o pessoal não tenha nem ensino médio completo e mesmo assim eles estão aí com o carro do ano. Essas são as pessoas hoje que executam obras. Não todos, tá? Que não têm escolaridade, mas muitos deles não têm escolaridade e ganham muito bem com execução de obra. Eu estou falando de construtores, pedreiros, tá? E empreiteiros. Beleza, então vamos entender agora os dois pontos, tá? As duas vertentes que você precisa absorver e cristalizar, tá? Você precisa cristalizar isso na sua memória para que você consiga praticar e lucrar esses 12 mil com um único cliente. Primeiro, você precisa entender qual o tipo certo de cliente. Se você focar no cliente errado, você não vai conseguir esse lucro aqui com um único cliente. Então, você vai ficar dando murro em ponta de faca, trabalhando muito, tá? Trabalhando muito aqui, com muita cobrança e pouco lucro. Então, vamos entender qual que é o cliente certo que vai te gerar mais de 12 mil reais em um único processo de obra financiada. Primeiro, esse cliente ele vai se encaixar em 4 categorias. E aqui eu não estou falando dele encaixar em apenas uma, tá? Ele tem que se encaixar nas 4. Mas você vai ver que não é difícil. Então vamos para a primeira. A primeira é que o cliente tem que estar na linha de crédito SBPE. E por que não é difícil? Hoje em dia está difícil a gente encaixar clientes no Casa Verde e Amarela. Terreno muito alto, o teto não subiu tanto, tá? Não está dando para a gente encaixar os clientes, tá? Os proponentes do financiamento em Casa Verde e Amarela está cada vez mais difícil. Pelo preço do terreno, o aumento dos materiais também influenciou bastante. Então aqui é tranquilo, tá? Encaixar o cliente SBPE. Se você conseguir encaixar o cliente no SBPE, beleza, e você está mais próximo de conseguir esse lucro com ele. Segundo ponto, aprovação de crédito para financiamento acima de 240 mil. Você já vai entender por que esse valor específico, sendo que isso não é uma regra. Mesmo com financiamentos com valores menores, você consegue ter um lucro maior. Vou te mostrar mais detalhes aqui embaixo, ok? Então fica tranquilo que você pode ganhar esse valor aqui de 12 mil, mesmo se o cliente tiver um financiamento menor que esse. Mas a questão é que quanto maior o valor do financiamento, maior a chance de você ter um lucro bem mais alto, beleza? Ter um ganho bem mais alto por cliente. É por isso que eu determinei aqui 240 mil. E agora, a obra também precisa de ser de médio e grande porte. Não adianta pegar uma casa aí de 60 metros que vai ser difícil você obter esse lucro, tá? A porcentagem do seu ganho em relação ao financiamento total vai ser muito alta e dificilmente o cliente ele vai topar pagar esse valor todo aqui, os 12 mil reais para você. E um detalhe importante também é que o cliente precisa também ter boa parte da entrada. Pensa aqui comigo o seguinte, se o cliente ele tiver pouca entrada, pouco valor, pouco dinheiro, tá? Como entrada do financiamento, dinheiro disponível na conta dele, lembrando que a entrada o cliente não dá para o banco, ele usa essa entrada para começar a obra, pagar as documentações iniciais e isso inclui o seu trabalho. Então, se ele tiver pouca entrada, ele vai ter apenas o suficiente para começar a obra e não vai ter o valor suficiente para te pagar. Então, você tem que entender o seguinte, quanto maior o valor do financiamento, mais provável o cliente ter uma boa entrada. E é por isso que, quanto maior o valor do financiamento, maiores as chances desse ser o cliente certo para você conseguir 12 mil reais ou mais, beleza? Em um único cliente. E aí tem um detalhe aqui, tá? Se ele tiver pouca entrada ou nenhuma, o seu pagamento será feito em muitas etapas, durante o repasse do dinheiro do banco ao cliente. E você nem vai acabar vendo a cor do dinheiro. Isso acontece bastante, tá? Vamos supor que o cliente ele não tem boa parte da entrada, e aí você combina com ele, você faz um acordo com ele, dele te pagar durante a construção. Só que a construção vai demorar 10 meses. E você combina com ele, ele vai te pagar, por exemplo, R$ 1.200. R$ 1.200 em 10 meses vai dar 12 mil reais. Mas vai ser 12 mil reais que você não vai ver nem a cor direito, porque em 10 meses receber 1.200
você vai acabar meio que nem percebendo o valor que você recebeu. Ok? Então, estou falando aqui de você receber em até 2, 3 meses esse valor de 12 mil. Se passar disso, já fica muito diluído, tá? E você acaba nem sentindo isso no seu bolso direito. Beleza? Então, é importante que o cliente tenha boa parte da entrada e, reforçando aqui, quanto maior o valor do financiamento, maiores as chances dele ter boa parte da entrada. Eu estou falando da entrada em dinheiro, não é a entrada usada como terreno, não é a entrada usada como fundo de garantia, beleza? É a entrada em dinheiro no banco. Agora chegou a parte mais interessante, porque agora você sabe o tipo de cliente correto, o tipo de cliente certo que vai te gerar esses 12 mil reais em um único processo de financiamento. Então você agora precisa entender como ter um lucro alto com o cliente certo. Então vamos ver isso agora nesses dois pontos, começando pelo primeiro, que é fazer um pacote de serviços, ok? Você vai fazer então uma diversificação dos serviços oferecidos. E quais são esses serviços que você pode oferecer a esse cliente? Porque entenda o seguinte, quanto mais serviços você oferecer para ele, mais ele vai te pagando. Se você trabalhar em um único serviço, fazer um único detalhinho para ele ali, fazer um único servicinho para ele, ele vai te pagar um valor menor. Agora, se você fazer 3, 4 serviços, você vai receber muito mais. E é isso que eu vou te mostrar aqui, os tipos de serviço que você pode estar executando para esse cliente, beleza? E aqui eu estou falando para níveis intermediários ou iniciantes em obras financiadas, você não precisa de experiência, tá? Para níveis mais avançados, já pode oferecer outros serviços mais complexos e mais caros. Pensa comigo que trabalhar com obra financiada é como se fosse um jogo, tá? Você vai ter acesso a mais recursos de acordo com o nível que você está nesse mercado. Você está no nível 1 agora, você vai ter acesso a poucos recursos, a poucas armas, a poucos equipamentos, a poucos itens. Agora, se você estiver em um nível muito mais elevado, você vai poder passar em portas de níveis maiores, você vai ter equipamentos de níveis maiores, vai ter acesso a muito mais recursos, tá? Estou fazendo uma analogia com o jogo aqui, serve mais para os homens, né? Mas eu acho que deu para entender como é que funciona. Isso não é só o mercado de obras financiadas, a maioria dos mercados são assim. Quanto mais experiência você tem, mais serviços você pode oferecer e mais você acaba ganhando, tá? Mais lucro será o seu. Então, qual o primeiro serviço que você pode oferecer? O primeiro é projeto de prefeitura voltado à obra financiada. Não existe obra financiada sem projeto de prefeitura. Então, você pode oferecer esse serviço, beleza, para o cliente e você vai receber para isso. Como eu já falei em outros vídeos, se você não quiser oferecer o projeto de prefeitura, se você não sabe como fazer um projeto de prefeitura, ou você aprende, e tem o Fórmula Projeto de Prefeitura, onde eu ensino passo a passo como trabalhar com projetos de prefeitura na prática, tá? Através de exemplos reais de obras. Ou você pode contratar terceiros, pode delegar essa função, pode contratar outra pessoa para fazer o projeto de prefeitura para você. Mas aí o seu lucro vai ser menor, tá? Se você viu o vídeo que eu postei semana passada, eu comentei mais sobre isso aqui. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui também para você dar uma olhada, beleza? Você pode também trabalhar com a elaboração do processo de financiamento. Como a gente está falando de obras financiadas, pelo menos esse aqui você tem que fazer, tá? Esse aqui não dá para delegar. E para intermediários e iniciantes, mas para iniciantes, você pode oferecer esse serviço de duas formas diferentes. Através de assessoria, tá? E assessoria, o que que é? Você pode estar perguntando, mas o que é isso aí, Lucas? O que seria assessoria de financiamento? Primeiro, assessoria, você vai acompanhar o cliente mais de perto, tá? E você pode oferecer ajuda na escolha do terreno, ok? Você pode encontrar as melhores condições de taxas, juros e entrada do financiamento. E tudo isso aqui que eu vou falar, você encontra no módulo de fundamentação do método LOF, que é Lucrando com Obras Financiadas, onde esse módulo eu ensino tudo, todas as nuances, todos os detalhes sobre obras financiadas e todas as formas de ganhar dinheiro nesse mercado, você vai encontrar nesse módulo, tá? E eu falo até para os alunos para assistir 2, 3, 4, 5, 10 vezes se for necessário, porque você precisa absorver tudo sobre obras financiadas que eu falo lá e cristalizar isso para na hora de atender o cliente você poder oferecer outros serviços para ele. E assessoria você só vai ser capaz de oferecer, isso aqui dá dinheiro, tá?
só vai ser capaz de oferecer se você entender muito bem sobre obras financiadas. Você vai também informar sobre os descontos na averbação da matrícula do cartório. Se você não informar esse desconto aqui, pode ser que o seu cliente ele pague mais taxas e você pode ganhar o cliente nisso, tá? Oferecendo esse serviço de assessoria, falando que ele vai economizar com taxas de cartório, de averbação da matrícula. E também orientar sobre taxas abusivas no pagamento de TBI, cobrado pela prefeitura e como não pagá-las, beleza? Então você tem que entender sobre isso e eu falo bastante no módulo de fundamentação, que é a base sobre obras financiadas. Se não tiver essa boa base sobre obras financiadas, toda a estrutura acima disso, você não consegue trabalhar nesse mercado. E só um detalhe aqui, quando eu falo ajudar na escolha do terreno, você vai ajudar o cliente a encontrar um terreno mais barato, tá? E não precise de tanta terraplenagem, e não precise de trabalhos topográficos, tá, ali no terreno, que ele tem uma metragem boa em um bom bairro e não precisa de um muro de arrimo, por exemplo. Ok? Se precisar e o cliente gostar muito do terreno, beleza, mas você tem que dar essa orientação para ele. Então você tem que entender um pouquinho de obras quando estamos falando aqui de ajudar o cliente na escolha do terreno. Você também vai oferecer, isso aqui também é o básico, tá? É o básico que você precisa oferecer, é a elaboração dos documentos de financiamento, que é fazer a viabilidade, o cálculo de viabilidade econômica da construção, encontrar a metragem mínima e máxima, encontrar o valor ideal de financiamento para essa construção, beleza? Elaborar a PCI, que basicamente é o cronograma físico-financeiro do financiamento, e a elaboração, preenchimento da planilha de medição, que é a PLS. Geralmente a PLS nós cobramos mensalmente, tá? Se a obra tiver 10 visitas, tiver 10 etapas, você vai cobrar 10 PLS. Na verdade, vai cobrar 8, tá? Porque 2 etapas são os marcos da caixa. Então, você vai cobrar sempre 2 a menos, beleza? Isso nem sempre funciona para todos os municípios, porque tem município aí que não está funcionando esses marcos de 30% e 85%, tá? A caixa, às vezes, é uma bagunça. Mas, enfim, vamos considerar aqui que todas as etapas de execução você vai excluir apenas 2, mas não vou entrar em detalhe aqui não, tá? O que você precisa entender é que você vai fazer esse serviço de elaboração dos documentos de financiamento, ok? Um outro serviço também que você pode oferecer para que você chegue mais próximo ou ultrapasse esse valor de 12 mil com um único cliente é de acompanhamento de obra. Então você pode oferecer também o serviço de acompanhamento de obra. Esse serviço aqui é apenas se você tem um pouquinho a mais de conhecimento de construção, tá? Sobre os métodos construtivos, sobre as etapas anteriores e posteriores de um determinado serviço. Por exemplo, vai assentar piso antes ou depois da pintura. Vai rebocar durante as escoras da laje na construção. Não dá, né? A gente tem que chapiscar, isso vai acabar sujando as escoras, vai atrapalhar o reboco, porque tá cheio de escora ali dentro da casa, não vai dar para a gente colocar os andaimes para fazer esse serviço de reboco. A gente vai assentar o batente antes ou depois do reboco. Esse tipo de coisa, tá? Serviços básicos, mas quando você está atuando, está executando uma obra, está trabalhando, está ali com o pé sujo de terra na obra constantemente, você vai pegando o jeito disso e isso conta bastante ponto na hora do acompanhamento da obra. Ok? Inclusive, quando você está em contato constante com obra, você vai ter maiores condições de realmente fiscalizar essa construção para ver se ela está sendo feita com qualidade. E eu não estou falando do acompanhamento básico, que é o de medição da PLS, tá? Eu estou falando de acompanhamento de você cobrar por mês, ok? Você cobra por mês, determina quantas vezes, quantas visitas semanais vai fazer. Inclusive, tem um resultado de um aluno aqui, ele cobrou dessa forma, ok? Se eu não me engano, foi R$ 1.200 por mês para fazer 2 visitas semanais, depois você vai ver. Então, eu estou falando de acompanhamento da execução da obra, não estou falando do acompanhamento básico para preenchimento da PLS, ok? Então, entenda bem isso. E outra forma também, agora que você é iniciante, uma outra forma também que você consegue, mesmo sem experiência, ter um maior lucro de obra financiada é indicar a mão de obra. Como que funciona isso? Isso aqui eu estou falando de fazer parceria com pedreiros, construtores ou empreiteiros. Isso aqui é caso você não tenha sua mão de obra própria,
você indica um pedreiro de confiança seu, ok? Um pedreiro que você sabe que ele trabalha bem, e se o cliente fechar com ele, esse pedreiro ele vai te repassar um certo valor, tá? Que a gente pode chamar aí de comissão, que é a comissão sobre o profissional que irá executar a obra. Então você tem parceria com um pedreiro, com um construtor ou empreiteiro, e toda vez que ele fechar negócio com um cliente que foi sua indicação, ele te repassa um valor. Você pode trabalhar com porcentagem aí, vamos supor que o pedreiro fechou a execução de uma obra por 100 mil. A gente está falando aqui de uma casa relativamente de porte médio, tá? 100 mil a execução, a mão de obra dele. Se você cobrar 5%, tá? 5% dessa parceria, o pedreiro ele vai te passar 5 mil reais, sendo que para você ganhar esses 5 mil reais, você apenas indicou a mão de obra, ok? É claro que você tem que fechar parceria com construtores, empreiteiros e pedreiros que sejam ponta firme, ok? Tem que ser pessoa de confiança, tem que ser bom de serviço para você não indicar construtores ruins, profissionais ruins. Então tem que tomar cuidado com isso, fazer parcerias apenas com bons profissionais. E se porventura, se um deles não quiser passar essa comissão, você apenas corta a relação. Fala assim, não, tá bom, então você não vai me repassar essa comissão? Não te indico mais. Todos os clientes que eu conseguir, eu vou indicar para um outro profissional, para um outro pedreiro. Quem sai perdendo é você. Porque se você manter a parceria comigo, você vai ter um ganho muito maior ao longo desse ano. Você vai ter obra durante vários anos, porque eu sempre vou estar indicando o cliente para você. Então tem que deixar isso bem claro para ele quando você for fazer uma parceria, tá? Que quem vai perder não é você, vai ser ele, ok? Então isso também é uma forma de um iniciante, tá? Um engenheiro aí que não tem experiência em obra, ele está ganhando também. Agora, além do pacote de serviços, tá? Dos tipos de serviços que você pode oferecer, existe também as formas de cobrar, que é cobrar separadamente. Tá? Você pode cobrar todos os serviços separados, por exemplo, a assessoria, o projeto de prefeitura para obra financiada e o processo de financiamento. Assessoria X, projeto de prefeitura Y, processo de financiamento Z. Se você somar tudo isso aqui, o seu lucro vai ser muito maior. Se você fizer apenas um ou dois deles, você tem que imaginar aqui comigo que o seu ganho vai ser menor, tá? Você vai estar trabalhando menos para isso, beleza? Então, você pode cobrar separadamente ou você pode cobrar o pacote fechado com um valor variável. Isso, no mínimo, aqui você vai oferecer o projeto mais o processo de financiamento, que seria a viabilidade e a documentação, ok? Então, isso aqui é o mínimo. Você vai cobrar um valor dependendo do tamanho e da complexidade do projeto. Isso depende. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um aluno do LOF, que ele cobrou 7 mil reais em um único cliente, sendo que ele estava começando agora. Ele até fala aqui, ó, foi meu primeiro e fui meio que no escuro. Peguei um lucrinho pequeno, mas esse lucrinho pequeno é muito maior do que muitos ganham aí mensalmente. Ele pegou com um único cliente, tá? 7 mil reais. Esse foi o resultado do Jean. Ok, então você pode cobrar dessa forma aqui com valor variável, que vai ser de acordo com o tamanho do projeto e a sua complexidade. Nesse caso aqui ele fez o cálculo de 7 mil reais. Ou você cobra, você pode oferecer esse serviço também de porcentagem do financiamento. Geralmente é assim que você vai acabar fazendo esses 12 mil aqui com um único cliente, tá? Vai ser muito mais fácil se você cobrar por porcentagem do financiamento, ok? Aqui eu coloquei projeto mais o processo de financiamento, mas também entra assessoria, tá? É bom nesse caso aqui de porcentagem você assessorar o cliente, você ser aquele profissional que vai estar ali o tempo todo para ajudar em todas as etapas do financiamento, fazendo a assessoria. Então eu vou colocar aqui também assessoria, beleza? Porque aqui o seu lucro vai ser muito maior, então você tem que oferecer um serviço de altíssima qualidade. Como foi esse exemplo aqui, se eu não me engano esse aqui é o Leonardo, tá? Ele tirou 17.500 de um único cliente. Então vamos ver aqui os ganhos dele. Ele fechou um financiamento de 350 mil e um de 650 mil. Totalizou aqui no caso 1 milhão em obra financiada. E aqui nesse
exemplo, você pode imaginar que esse de 350 mil o ganho foi menor que 650, mas na verdade não, tá? O de 350, ele cobrou 5% do valor. Então, se você calcular aí, esses 5% vai dar os R$ 17.500, certo? Então, nós vemos que ele tirou mais nesse processo menor de financiamento, tá? 350 mil, do que no de 650 mil, que era um processo para terminar. Ele já estava feito, tá? Esse de 650 mil, e ele precisava finalizar a obra. Então, ele cobrou R$ 1.200 para acompanhamento, ok? 2 visitas na semana, isso aqui é R$ 1.200 mensais, beleza? Bom destacar isso. E cobrou pela PCI e pela PLS também, que é a planilha de medição. Então, todos os meses ele pegava os 1.200 e os R$ 500 fora os 800 para fazer a PCI, beleza? Então, era R$ 1.700 aqui para acompanhar a obra e preencher a PLS. No que acompanha a obra, já vai preenchendo a PLS, é um serviço que leva o outro, beleza? Então, ele foi inteligente aqui de oferecer esse serviço separadamente e um lucro, tá? Em um único projeto, isso aqui em um único cliente, o outro tá diferente, tá? Esse de 350 mil reais de financiamento, o lucro foi de 17.500. Isso mostra que é possível e não é difícil alcançar essa meta aqui de 12 mil com um único cliente, certo? Então, tudo aqui que eu falei, ele é basicamente um mapa de como conseguir alcançar esse resultado financeiro aqui com um único cliente trabalhando com obra financiada. E você não precisa ser experiente, não precisa morar em uma cidade perfeita, tá? Pode praticar isso aqui que eu falei, colocar em prática hoje mesmo, essa semana, se possível, mesmo em cidades muito pequenas ou cidades grandes, muito grandes, como capitais. E você também não precisa executar a construção com mão de obra própria. Esse foi o conteúdo onde eu mostrei como você pode lucrar, ganhar aí esses 12 mil com um único cliente. Beleza? Então, eu espero que faça bom proveito, eu espero que você coloque em prática logo. E eu vou ficando por aqui. Eu sou Lucas Valadão e fui!